O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Notícia de 2009. Sejam bem-vindos a mais este podcast, com o tema ansiedade. Hoje eu convido para conversar sobre ansiedade as minhas alunas de psicologia da Unesp Bauru, a Érica e a Aline, quase formadas, né? Érica e a Aline. E o meu grande professor de física, o meu mestre Maurinho, que hoje também vai conversar com a gente sobre ansiedade. Eu sou o professor Vinícius, juntamente com o professor Maurinho trabalhamos no Colégio Prevê Objetivo de Bauru e vamos então fazer essa bate-papo, essa conversa sobre ansiedade. Bom, a notícia é alarmante, como todo mundo já sabe, eu acho que todo mundo tem em casa algum parente ou algum amigo, algum conhecido que sofre de ansiedade. Em 2017, o Brasil tinha índices entre os 5 maiores do planeta, segundo a OMS, com 5,8% da população, ou seja, aproximadamente 1.160.000 pessoas que sofriam de ansiedade. Já em 2019, o Brasil já é eleito o país mais ansioso do mundo, com 9,3% da população, representando 18.600.000 brasileiros que se consideram ansiosos ou que já têm alguma prova de que necessitam de tratamento sobre isso. Então, sobre esse assunto, eu gostaria de conversar com a Aline. Aline, o que você acha assim, que é o maior problema dos brasileiros, e isso não é só brasileiro, né? Eu queria que você conversasse um pouco sobre ansiedade no geral. Então, eu acho que não existe, assim, é difícil você falar de um problema que seja o principal, considerando os níveis de ansiedade dos brasileiros, né? A gente vive num país que tem aí inúmeros problemas de desigualdade social e isso acredito que seja um dos agravantes para esse sentimento de ansiedade, porque isso vai influenciar em muitos aspectos da vida da pessoa, né? Então, na busca por emprego, ter um lugar de moradia, trazer um conforto para a família. Então, isso acaba agravando essa questão da ansiedade, né? Ainda das questões de educação, de falta de acesso à educação que a gente observa bastante no nosso país, de esses desníveis de acesso à educação, né? A gente vê hoje na universidade tem as cotas, muitas pessoas estão tendo mais acesso, mas ainda é bastante elitista, tem pessoas específicas que chegam na universidade, não é... Apesar de ser uma universidade pública, né? Uhum. E outras questões também econômicas, né? A gente vive num momento de crise econômica, crise política, então que isso também agrava as questões de ansiedade no nosso país. Legal. E para você, Maurinho, o que você acha que assim é um fator decisivo, um fator agravante, digamos assim, sobre a ansiedade? Cara, eu vou colocar pra você, e como eu não sou profissional, e ainda bem estamos em boas mãos aqui Com no certeza. dia de hoje, que aliás é importante ressaltar isso, né? Falar de um tema tão importante como esse, como a ansiedade, falar com quem entende do assunto, com quem sabe o que está falando, né? Mas é claro, eu vou trazer a minha experiência a respeito da ansiedade, eu me considero alguém ansioso, faço parte da estatística, não é? Não só você. Assim como você já disse que faz, né? Exatamente. Mas assim, para começar, eu penso que as pessoas não se conhecem direito. Começa por aí, sabe? Parece-me que a gente foge da gente mesmo. Principalmente no quesito sentimento, sabe? Emoção. E é preciso que a gente olhe mais para dentro de nós mesmos, que a gente se perceba o que é, sabe? As suas limitações. Então, para mim, cara, do meu ponto de vista, muito pessoal mesmo que eu estou colocando aqui, e as meninas podem, por favor, estender isso mais, eu vou até agradecer que façam isso, mas a impressão que eu tenho que é essa, as pessoas não se conhecem. Você não se dá conta do que você é. Você não tem, assim, você não percebe os seus limites. E muitas vezes quando você está numa situação de pressão em que você não sabe lidar com aquilo, realmente você não sabe porque você não sabe o que você é de fato. Então, eu acho que o principal problema que eu vejo em mim e tenho a impressão que tem a ver com as outras pessoas que gera esse problema é não se conhecer, é não saber aquilo que você de fato é. Né? Porque a partir do momento que você olha para dentro de si, pergunta para você mesmo, tá tudo bem aí? Como é que você lida com o aspecto emocional? Você começa a perceber os seus potenciais e as suas fragilidades. E aí você começa a lidar melhor com isso. Então,
A impressão que eu tenho, olhando para mim mesmo, era isso. Enquanto eu era muito inseguro, não que hoje eu não seja, tenho as minhas inseguranças, mas isso já melhorou muito. Eu amadureci, o tempo passou, não é verdade? Mas assim, naquele momento, assim, a minha adolescência foi muito complicada, fui muito um adolescente muito ansioso, assim. Eu não sabia bem o que eu era, as minhas inseguranças, e eram várias. E com o tempo você vai percebendo, você vai se entendendo e você vai aprendendo a lidar melhor com isso. Então, o principal problema, ao meu ver, é isso, Vinícius. A pessoa não sabe bem o que ela não se entende direito. Então, é preciso que dê esse primeiro passo. Essa é a minha maneira de ver esse ponto inicial. O segundo que eu vejo é o fator procrastinação. Procrastinação, exatamente. O brasileiro, ele tem uma mania de empurrar as coisas com a barriga, né? Brasileiro, outras pessoas também têm, mas parece que é uma característica muito forte em nós, né? E eu não sou diferente. Gostamos de deixar para depois. E isso gera muita ansiedade. Então, quer dizer, havia algo que você tinha que ter feito, né? Você não fez e você sabe que aquilo é importante, e aí quando vai chegando próximo, aquilo começa a gerar uma ansiedade muito grande. O problema é que isso, com o tempo, vai se agravando, e aí qualquer coisa que você precisa fazer, isso vai te gerando uma ansiedade muito grande, porque você já criou um problema para você mesmo. Então, para começar, é assim que eu vejo a origem ou um ponto inicial, assim, ao meu ver, do problema inicial da ansiedade. Ah, legal. Eu queria até aproveitar esse gancho que você já fez, Maurinho, da gente conversar então sobre exatamente isso, essa ansiedade na infância e no adolescente. Queria perguntar para a Érica, e depois a Aline já em sequência, para vocês explicassem melhor isso. Como vocês devem ter vários casos de pacientes, né, que eles estão nessa transição, né, entre infância e adolescência. Eu queria que vocês explicassem mais essa faixa etária. A adolescência é por si só um período de muitas transformações, tanto corporais quanto de papéis sociais, né? Sai do papel de criança, mas ainda não é adulto, então tem expectativas diferentes, mas ainda é, em alguns momentos, colocado como você é só uma criança, você é adolescente. Então, ainda é confuso esse momento da adolescência, tanto do questão corporal como questão do papel social, né? Então, aí junta questões de vestibular, escolha de carreira, que cada vez mais cedo estão tendo que escolher, né? Desde o primeiro ano, muitas pessoas já entram no ensino médio, já tem uma profissão a escolher, já tenho que começar a me preparar para o vestibular, ainda mais nessa concorrência que é hoje, né? Então, a gente vê a ansiedade como muito... O grupo de adolescentes sendo um grupo de risco para a ansiedade, né? Que a gente fala que eles estão mais suscetíveis a desenvolver e não saber lidar, justamente porque, como ainda é um momento de transição, um momento que está se entendendo, formando identidade, aí não se conhece, aí agrava ainda mais a questão da ansiedade, que realmente o autoconhecimento é uma estratégia para lidar com a ansiedade. É verdade. Eu acho que essa questão da escolha profissional também é multideterminada, assim, né? É difícil você falar que, eu vim com uma vocação, né? Um dom pra exercer medicina, sabe? Acho que isso é algo que depende de muitos fatores, então... como você... Agora eu me perdi, gente. Vai em frente. Não, tudo bem. Mas assim, acho que tem muito a ver com a que tipo de situações você é exposto, se você já teve contato com médicos, se a sua família valoriza isso, seus amigos, né? Se você vai ter condições de ter acesso a esse tipo de formação. Então, existem muitos fatores em torno da escolha que trazem essa ansiedade. E acho que indo um pouco de encontro ao que o Maurinho falou, essa questão de se conhecer é fundamental e demora um tempo mesmo, né? Porque não é uma coisa que a gente é educado desde criança a fazer, né? A olhar para os nossos sentimentos, para o que a gente está pensando, como que a gente expressa isso, o que a gente pode fazer. Então, isso é algo que dificilmente nos é ensinado quando menores, né? E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, quando a gente vai crescendo. E o mesmo vale para se conhecer. Quanto mais a gente vai evoluindo, a gente também consegue conhecer aquilo que nos faz bem, nos faz mal, nos traz ansiedade ou não, sabe? Então é uma questão que demora mesmo até a gente chegar a algum nível de conhecimento. Se é que a gente pode
falar aí de um Exatamente. nível máximo, sabe? Porque Até porque a gente tá sempre em transformação, né? Sim. Exato. Mas eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente também vai entendendo as nossas transformações, assim, mais que a gente busca se conhecer, olhar pra si, né? Como a Aline falou, não é algo que é incentivado. A gente não... Hoje tem se falado mais sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, né? Mas ainda é muito estigma, é um estigma, né? Falar sobre saúde mental, tem muito receio, muito medo de se falar sobre isso. E o autoconhecimento é o fundamental, assim, para a prevenção de adoecimento, tanto depressão, ansiedade. Expectativas da família, Sim, né? conhecer quais são os seus objetivos, o que você quer, não, se distinguir da família também é importante, né? Que na adolescência é tão complicado, né? Se distinguir, assim, o que você quer, o que sua família quer. Deixa eu fazer uma colocação. Claro. É muito significativo o que elas estão falando, cara. É muito significativo mesmo. Porque quando você está na adolescência, pré-adolescência para adolescência, os hormônios bagunçam demais o nosso emocional. Eles são muito fortes, né? Eu não sei se são determinantes. Eu sou leigo para fazer esse tipo de afirmação. Eu sei que são muito poderosos. Isso mexe realmente com o emotivo de um adolescente, né? E o que torna muito confuso. Mas assim, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, em especial aos homens, realmente nós somos educados a não prestar atenção nos nossos sentimentos. Porque isso, de certa forma, parece que a sociedade acaba nos colocando isso, se bem que isso está mudando, né? Mas, assim, como se fosse necessário que fôssemos fortes, firmes, rígidos, né? Determinados para fazer as coisas e tal. E você acaba deixando de lado os seus sentimentos, e isso em algum momento, eu penso que vira uma bola de neve e isso explode lá na frente. E pode que você não administre isso, verdade? Então eu acho isso muito significativo aos meninos, né? Pela sociedade machista que nós vivemos ainda, é verdade, também vem diminuindo, mas ainda ela é uma realidade, que isso faz com que os garotos sofram muito. Nós percebemos isso na sala de aula. Os garotos têm um certo comportamento muito peculiar que às vezes eles não querem ter. Que é adquirido, né? Não é? E isso, na verdade, eles não querem ter aquele comportamento, tem sempre suas exceções, é verdade, mas ele parece que imposto a ele agir daquele jeito, o durão, o brincalhão, o sarrista, e tem adolescente que não é capaz de fazer isso, não consegue fazer isso, e vai sofrer muito, é uma imposição. Parece-me que é uma dúvida, certo? As meninas parece que lidam melhor nesse aspecto. Não tem problema em deixar saltar aos olhos a parte emotiva. Chora na frente dos outros, não se aborrece com isso. Já os meninos é um problema. Então sofre demais. Eu acho que isso é um fator que realmente a gente tem que prestar atenção. Então, o que eu estou dizendo aqui, meninos, por favor, prestem atenção. É verdade. Não é por aí. Chore quanto você quiser chorar. Abra o coraçãozinho. Não faz sentido. A época de ser ogro já foi. Isso não é uma questão muito cultural mesmo, né? De valorizar que o menino ele seja mais reservado e meio que durão, e as meninas tendem a ser mais expressivas, assim. Mas geralmente tem um julgamento aliado a isso, né? Se o menino O homem não chora, né? Se ele não é assim, acaba sendo questionado a Mal sua masculinidade, às vezes interpretado. até a sua sexualidade, o que não faz Menor sentido nenhum. sentido. E as meninas também, quando não é uma menina, às vezes, que chora, que se expressa, assim, mas ela é estranha, ou ela não é muito, ela é meio menino, só que não, elas são pessoas que têm suas formas de expressar diferente e que têm suas dificuldades, né, também, e que... Perfeito. Acho que se incentivar cada vez mais isso, de que se fale sobre o que sente, sobre o que chateia, o que alegra, é importante. E vocês, como professores, estarem falando em sala de aula é ótimo. Eu queria, então, só puxar esse assunto de novo, né? O Maurinho começou a conversar sobre a gente em sala de aula e falar justamente sobre essa parte que é inerente a cada pessoa, né? Que a gente é crescido nisso. Mas eu vejo que hoje em dia as redes sociais exercem um papel absolutamente quase determinante, digamos assim, nessa parte de ansiedade e depressão. Aliás, eu estava até pesquisando aqui, diz-se que esse aumento da depressão, ansiedade, estresse é devido à rede social. Porque, vamos lá, né? Vamos imaginar, Maurinho, a gente está numa sala de aula que tem um nicho ali, uma variedade bem diferente.
E aí alguém da sala começa a ficar famosinho, né? No Instagram, começa a ficar famosinho no Twitter. E aí, como que a gente lida com isso, né? É muito complicado. Você tem um amigo seu que tem milhões de pessoas seguindo ele, você não tem ninguém, suas fotos não são curtidas, você fica pesquisando, vendo, digamos assim, destinos impossíveis, você vê Tailândia, você quer ir pra lá, você vê Estados Unidos, você quer ir pra lá, você vê um carro, você quer comprar, e pessoas se exibindo. Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, principalmente, então agora da Aline, qual que é esse papel determinístico, diga-se de passagem, de você ver o outro e querer se espelhar nisso? Eu acho que o problema das redes sociais é essa questão da exposição, né? Porque você muitas vezes coloca ali uma vida que talvez não condiza com a realidade, e aí quando você vê a dos outros, é quase que automático você acabar se comparando com isso, né? E essa comparação gera uma pressão em cima do adolescente, que daí ele vai acabar querendo se encaixar nesse padrão, né? Acho que isso traz um padrão de beleza, um padrão de vida, né? Um padrão de jeito de ser, assim, que não necessariamente vai trazer benefício para aquela pessoa, sabe? Então, acho que daí isso cai num momento de contradição, né? E a pessoa se compara e isso vai causar mais ansiedade. Acho que até uma medida protetiva nesse sentido, né? Que saiu recentemente foi que o Instagram deixou de mostrar a quantidade de curtidas que as fotos têm, exatamente. né? Boa. E eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, até inclusive para reduzir esses efeitos negativos das redes sociais, né? Sim. E aí, Érica? As redes sociais, assim, ainda o fato de não só isso tudo que a Aline falou, mas essa questão de distanciamento, né? Hoje as pessoas têm menos esse contato, como a gente fala, tete a tete, né? De estar próximo, né? Fica muito ainda restrito, mesmo pessoas que convivem no mesmo espaço acabam ficando restritas às relações nas redes sociais. E a gente vê que isso tem um agravamento quando a pessoa não consegue se expor. Se expõe muito numa rede social, às vezes até do que sente, mas no pessoal não consegue. E aí não tem questões que são humanas, que a gente precisa, né, de acolhimento, por exemplo, um abraço, um toque, que é importante e você não vai ter isso, acesso a isso nas redes sociais, né? Eu queria, então, aproveitar esse gancho. Aliás, eu tenho aqui o Maurinho. O Maurinho, você não tem Facebook, né, Maurinho? Nem Instagram. Eu tenho um Facebook, assim, com 0 amigos. Com zero, só pra você... É para eu ter acesso a alguns programas que eu gosto, algumas pessoas que eu gosto de seguir porque eu acho que são pessoas interessantes, que podem contribuir alguma coisa. Mas assim, é muito perigoso o problema da bolha. Eu acho que isso é um ponto muito importante quando se fala de rede social. Eu queria que você me explicasse exatamente isso, Maurinho. Como que é pra você, que até pouco tempo não tinha... E explica essa bolha. Então, explica exatamente isso pro pessoal. Como que é conviver, né? Em momentos que você não tinha rede social, agora você tem. Recentemente, conversa com o pessoal. Cara, isso é muito bacana de falar, cara. Porque muitas coisas estão lá. O acesso é lá, então não tem como você fugir. Então, algumas coisas você só vai beber ali, né? Então, entender o que as pessoas estão pensando, o que está se discutindo, as ideias antagônicas que eu acho que é fundamental você acompanhar. Então, por esse motivo, eu, de certa forma, fui forçado a entrar nesse ambiente. Mas assim, com um certo cuidado. Mas assim, eu me sinto, de certa forma, Vinícius, numa vantagem. Porque eu não sou alguém dessa geração. Certo. Eu sou de uma geração que não tem nada a ver com rede social. Então, eu acho que eu sou menos suscetível a isso. Mas eu também percebo muito bem o problema da bolha, porque quando você está dentro de uma rede social, o algoritmo, a gente sabe que é assim, né? Ele vai te levando para um ambiente que agrada você. Sim. E aí é um problema levando a outro problema, porque aquilo que vai te agradando, quem disse que é bom para você? Porque geralmente aquilo que te agrada são coisas postas da própria sociedade. Então, como não sei quem que comentou aí, o fato de você ter você falou, o fato de você ter um carro legal, viver bem, ter vários amigos na rede. Quem disse que isso tem algum valor? Exatamente. Né? E outra coisa, eu arrisco em dizer que nós sabemos que a pessoa que está lá na internet se mostrando, fazendo várias... ela não é feliz por esse motivo. E às vezes até ela tem depressão e ansiedade também, né? Acontece que criou-se ali uma imagem falsa, o que hoje nós chamamos de fake, não é verdade? Que nós sabemos que aquilo não é uma verdade. Nós nos sabotamos. No entanto,
muitos de nós quer continuar naquela situação, naquela região, naquele contexto ali, que a gente sabe que não leva a nada. Vou dar um outro exemplo. Quando passa alguém assim, com um carro bem bonito, um carro importado, não é? Quem é que é capaz de dizer que aquela pessoa é feliz só porque ela está num carro importado? Quem é que é capaz de dizer com certeza que a pessoa é feliz só porque ela tem a estética favorável? Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que não é assim. Porque se fosse assim, pessoas ricas e bonitas não iam cometer suicídio. Exatamente. E isso vai atingindo todas as classes sociais. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso, Vinícius. Muito cuidadoso eu sou, mas eu estou numa vantagem. Agora, o adolescente, ele é muito fragilizado nesse ambiente. Ele se deixa levar fácil, ele é muito volúvel, né? Eu acho isso muito perigoso, porque a rede social trabalha muito bem isso. Então, eu acho que, assim, a gente orienta, tome cuidado, olha o que você está dando like ou dislike aí, porque você começa a entrar nesse ambiente e ele vai te agradando, né? E você fica preso naquilo ali. Então eu acho isso muito perigoso, mas eu tô na vantagem, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante, fundamental de se ressaltar. Agora, só mais um ponto que eu acho, assim, muito primoroso mesmo, cara. É preciso que você ouça ideias contraditórias. É preciso que você ouça o contraditório, o antagônico, aquilo que não, de certa forma não te agrada. Então, se você fica numa rede social, você está numa posição de muito conforto ali. Você não está no embate, na conversa com alguém. O embate que eu falo, a coisa boa, a coisa, assim, decente. Porque quando você conversa, o outro promove em você, mesmo que você não queira, mudanças muito positivas. Claro, se você permitir isso. É importante que você permita isso. Então, na rede social, é um lugar muito fechado, muito perigoso, muito segregador, eu posso colocar assim também. E é preciso que você interaja com as pessoas carne e osso. Agora, dentro das redes sociais, eu tento fazer isso. Então, por exemplo, eu sou inscrito em alguns canais, né, que eu gosto de acompanhar. Eu, por exemplo, tenho o meu posicionamento político. Não é o caso falar aqui, certo? Que é A. Mas eu tenho vários canais que eu gosto de acompanhar do B. E eu quero saber o que o outro está pensando. E muitas vezes não me agrada. Mas quem disse que é para agradar? Eu preciso sentir isso. Então a rede social, ela é muito perigosa nesse aspecto, porque ela pode te deixar muito fechadinho ali. E você tem que ter essa boa vontade de ouvir o contraditório. Né? Mesmo porque, desculpa. Imagina. Mas mesmo porque também a rede social, ela meio que mostra pra você aquilo que você mais curte, né? Então, quanto mais coisas você for curtindo, ela vai fechando mesmo essa É o famoso amplitude. Big Data. É coisa da Matrix. Então, acho que isso também interfere muito, né? Nessa questão aí. Que você Sim, eu acho isso muito perigoso, cara. Mas muito, muito perigoso, sabe? E assim, e alguns colegas meus bem mais próximos assim, eu noto que vivem essa realidade. Só ouve o que quer ouvir. Não quer ouvir nada que seja diferente daquilo que o agrada. Isso não é correto. Aí a gente vê os momentos de conflitos, né? Quando precisa entrar nesses embates, não sabe consegue resolver. Né? Isso. E isso é o fator, acho que, decisório para causar esse desespero, essa crise de pânico, essa ansiedade. E é por esse motivo que eu já queria puxar. Então, a gente está falando exatamente dessa parte de você ouvir ideias e tal. E eu acho que é basicamente o ponto central do nosso tema, que é a ansiedade, mas voltada para o vestibular. Então, exatamente, eu acho que vocês vão falar melhor, né? Mas essa parte de você não ter um conhecimento prévio antes causa ansiedade, é isso? Bom, então gostaria de ouvir a opinião da Érica ou da Aline sobre isso daí. Quem quer falar sobre essa ansiedade no vestibular? Bom, ansiedade, a definição dela é tudo que é desconhecido, que gera que é visto como ameaçador ou que é ameaçador de fato para a pessoa. E isso que é o que gera a famosa ansiedade. Lembrando que... desculpa. Pode falar. Lembrando que a ansiedade são, assim, sentimentos de insegurança, pensamentos de impotência, catástrofe, não vou conseguir fazer tal coisa, né? Então, são essas sensações e pensamentos, né? Então, reações corpóreas e psicológicas diante dessas situações que são... É uma leitura, né? Que a pessoa faz daquele momento de
de ameaça, né? Vamos colocar Sim, assim. tem situações que são comuns, ansiogênicas, por exemplo, o vestibular, e a grande maioria das pessoas vê o vestibular como ansiogênico. Mas tem pessoas que lidam melhor com isso, ou que acham de uma forma mais tranquila, e outras não. Isso vai de acordo com a história de vida, de acessos que teve, de oportunidades, de o que significa o vestibular. Tem gente que vai ter oportunidade de fazer várias vezes, outros é aquele ano. Então, por isso que muda essas reações, né? O vestibular é um ponto central, assim, de muita ansiedade, por conta de ser muito decisivo, né? Decisivo se divisor de você vai ter águas, né? acesso ao ensino superior. Não tem outra forma, né? Então, por isso que ainda tem que começar até a se discutir o vestibular enquanto ser uma forma de acesso única, assim, porque adoece muitas pessoas, muitos adolescentes e jovens. Ah, Sim, legal. sim. Por exemplo, nossa escola, no Prevê Objetivo, aqui de Bauru, a gente tem a Escola da Inteligência, que é uma série de aulas que a gente vem trabalhando com os alunos, isso desde o primeiro ano, desde do ensino fundamental, para tratar exatamente isso, né? É isso que vocês acabaram de falar, essa ansiedade excessiva com o vestibular, sabe que, assim, é imprescindível a gente deixar de falar aqui que quando você está na escola, o seu objetivo, seu objeto de desejo é o vestibular. Então, quando você está lá no jardim de infância, já se fala, olha, estuda para você prestar um vestibular. Então, a gente vem crescendo esses anos todos no fundamental, no ensino médio, com o vestibular. Então, eu queria saber de vocês exatamente isso. Como que, por exemplo, esse vestibulando, digamos assim, né, esse aluno, ele vai sentar na cadeira para ter o tratamento com um psicólogo, né? Como que vocês abordam isso? Eu acho que, assim, antes de chegar nessa questão aí de você procurar um psicólogo, né, é importante definir que a ansiedade, ela é um sentimento comum, sabe? Certo. Então, a gente pode ter esses sentimentos ansiogênicos diante dessas situações que trazem esse sentimento de ameaça, de medo, né? E não necessariamente isso vai se configurar num transtorno a ponto de você buscar atendimento psicológico, sabe? Então, é importante trazer isso também, que o atendimento psicológico não é a única forma de você lidar com esse sentimento de ansiedade, né? Ele é muito positivo. Não necessariamente precisa ir pra terapia também só quando tá Exato. com alguma... Mas, assim, se você tá percebendo que tá tendo dificuldade de lidar com a sua ansiedade, que é natural, só que o que muda é como a gente lida com ela, né? A terapia é passo pra ter o autoconhecimento, pra distinguir os momentos que você se sente mais ansioso. Mas, respondendo a sua pergunta, o que a gente faz na terapia, primeiro é o acolhimento, né? A pessoa entender que tá tudo bem ela se sentir daquela forma e que a vida dela se configurou para que ela estivesse se sentindo daquela forma naquele momento. Então, o primeiro momento da terapia é esse, de construir o vínculo entre o terapeuta e o paciente, cliente, como a gente... Mas, e aí depois começar a trabalhar com a pessoa, para ela identificar os momentos que ela se sente mais ansiosa, como ela tem lidado com isso, que formas ela enxerga como seriam mais efetivas, porque a gente não fala o que a pessoa tem que fazer, em grande maioria. Não dá Legal. conselhos, assim. Vocês vão assim, encaminhando, né? A pessoa a ela mesmo buscar o autoconhecimento. A gente diz que o nosso instrumento de trabalho é a fala, né? Então é o que a pessoa traz pra gente, né? Então o que ela conta, como ela tá se sentindo, o que aconteceu. E aí é dentro disso que a gente vai dar esses encaminhamentos e fazer perguntas norteadoras, pedir reflexão, pedir descrição dos acontecimentos, porque não necessariamente o que aconteceu condiz com a maneira como ela visualizou aquilo, né? Então, assim, a gente vai conduzindo a terapia dentro do que a pessoa traz pra gente. Legal. A gente tem, lógico, dicas assim de como pode lidar em momentos de ansiedade, mas sempre é o que é melhor para a pessoa, o que não pode ser o que é melhor para o outro. Você vai atender duas pessoas, por exemplo, 2 adolescentes, 2 vestibulantes, mas os dois terem estratégias totalmente diferentes de lidar com a sua ansiedade. É uma coisa muito mais individualizada, né? Dentro daquilo que a gente vai descobrindo junto com a pessoa que funciona para ela, né? Existem as técnicas de relaxamento, de respiração, que são coisas mais gerais, assim, nesse sentido de lidar com os sentimentos ansiogênicos, mas em terapia a gente descobre outros caminhos que são mais específicos e adequados para aquela pessoa em específico.
E até dentro desses que tem pessoas que enxergam como positivo, por exemplo, fazer o yoga. Mas tem gente que não gosta, não se adequa, não se sente bem. Ou meditação, muita gente escolhe a meditação e se dá super bem. Outras se sentem mais ansiosas até fazendo a meditação. Então, é bem encontrar a pessoa, na terapia, encontrar o seu lugar e como lidar com o que está sentindo. Acho que isso aí é o que a gente consegue afirmar que seria quase o processo de cura, assim, né? Porque é difícil você falar cura, né? Mas o que a gente pode fazer é trazer isso, esses instrumentos para você lidar melhor com essas ansiedades, sabe? Que vão surgir em determinados momentos, mas como você lida com isso e a forma como elas vão aparecendo, a frequência, né, com que elas acontecem, é que vai mudando com a terapia. Legal. Exatamente como vocês falaram, eu sou uma pessoa ansiosa, o Maurinho já vai fazer o relato dele aqui já também, mas assim, fui me descobrir que eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Então, desde pequenininho, quando a minha mãe falava assim, olha, você vai ganhar um presente, eu já não dormia à noite. Pronto. Chegava a semana do meu aniversário, que eu ia fazer festinha assim, e a minha mãe relata que assim, eu ficava no estado de êxtase gigantesco. E eu percebi que, por exemplo, eu vou pedir uma coisa pela internet, até não chegar, eu fico dando F5 lá, se vai chegar daqui 3 dias, eu fico dando F5 toda hora que eu posso. E isso foi, assim, acumulando, até que eu cheguei numa viagem, eu estava viajando para fora do país, e eu tinha, assim, mais uns 4 dias lá, me deu uma coisa na cabeça, eu falei assim, não, preciso voltar, porque tá dando tudo errado aqui, e eu criei isso daí na minha cabeça. E tava super bem, poxa, perfeito, mas me deu uma crise de ansiedade, eu falei, vou voltar. E aí eu saí de onde é que eu tava, fui para outra cidade, peguei o avião e voltei pro Brasil. E como vocês disseram, isso é uma coisa muito individual. Eu faço yoga hoje e eu acho que, voltando para o tema do vestibular, tudo isso que eu disse foi para dizer o seguinte, eu percebi que eu conseguia, com a respiração, nessas crises que me davam, de eu viver o momento presente, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem, acho que foi até a Aline que conversou, que falou que uma técnica legal, né, para o vestibulando, é quando bater essas crises de ansiedade nele, é ele observar ao redor, né, respiração. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Então, essa é uma técnica de a gente vai distrair, assim, né, o vestibulando. Parece ruim falar isso, né, se distrair ali na hora da prova. Mas é necessário, né? Porque no momento de crise de ansiedade, tem coisas assim que você precisa parar mesmo e se acalmar, porque senão você não vai conseguir seguir adiante, né? Então, uma técnica legal é você observar o ambiente e descrever na sua mente mesmo. Então, eu tô vendo uma garrafa azul que é alta, um lápis vermelho na minha frente, tem um ventilador ali, o fiscal tá olhando o celular, sabe? Não sei, assim, ficar descrevendo mesmo o que ele tá vendo, porque isso vai tirar a atenção dele pros sentimentos de ansiedade e vai levar pro mundo exterior, entendeu? E aí isso vai desfocar ele nesse sentido e ajudar a se acalmar um pouco. E os exercícios de respiração são porque quando a gente fica ansioso, o principal sintoma é a hiperventilação. Então, a gente faz aquela respiração rápida e isso acelera o batimento cardíaco, isso dá sudorese, e aí vai só agravando os sintomas, né? Tremores, né? E aí, a respiração é justamente para... E tem aquela respiração profunda, a gente fala de respiração diafragmática, que não é com o peito, né? Você, em vez de encher o peito, você enche a barriga e aquela respiração profunda, pode até, na hora da prova mesmo, fechar os olhos, fazer essa respiração umas 3 vezes. Isso vai abaixar tanto os níveis de adrenalina, assim, por exemplo, que são os que dão todos esses sintomas, e aí retomar a prova, né? Sim, pode parecer um desperdício de tempo ali, mas não, sabe? Vale eu a acho pena. que é um investimento até, sabe? Pra você recuperar a sua, de certa forma ali, do seu equilíbrio e conseguir se concentrar na prova de novo depois, sabe? Legal. E essa respiração que você disse, é até legal você fazer uma marcação mental, né? De inspirei 3 segundos, soltei 3 segundos e você começa a distrair, né, do problema. Então, achei super legal isso, é uma técnica que realmente é muito aplicada, principalmente no yoga, pelos psicólogos, que realmente faz a diferença. Então, eu queria saber que nós estamos aqui em 4 unespianos, né? Quase que eu falei USP aqui, gente, pelo amor de Deus, me desculpa. Tá? É concorrente, não, somos unespianos aqui. Internet.
Unesp. Todo mundo Unespiano aqui. Eu gostaria de saber do Maurinho. Maurinho, como que foi, assim, para você, saindo do colegial e entrando na faculdade de física, né, na Unesp? Gostaria de que você contasse como que foi essa parte, você bateu ansiedade. Conta pra gente. Olha, a minha história ela é bem simples e eu adoro contar. É melhor Não é? ainda. E, sim, gosto muito de contar. E vou tomar cuidado para não me estender. Vou tentar sintetizar o máximo que eu puder aqui. A gente tem uma origem muito simples, né, cara? Então não tem que ficar escolhendo muito, ficar devagando demais. Então eu tenho o sonho de fazer isso, fazer aquilo. Não que eu não defenda ter sonhos. Sim. Sonho é uma Importante coisa também, né? importante, é um norte, né? É um porto seguro, eu preciso chegar ali. Mas eu não passei muito por isso, não. Então, a minha história começa um pouco antes do ingresso na universidade, Vinícius, porque quando eu fazia eletrônica num colégio particular aqui na nossa cidade, eu estava muito frustrado ali, não fazia sentido nenhum estar ali, né? E aí eu desisto daquele ano, em outubro, perco o ano, não é? E vou fazer o segundo colegial de novo no Prevê Objetivo. E quando eu chego lá, eu fico encantado com os professores, né? Uma profissão assim que eu nunca tinha pensado em ser professor, né? E eu olhava assim, não, mas cara, que boa vontade é essa? Esses caras trabalham com tanta energia e escreve, e pula, e desce, e ri, conta piada. Não, se trabalhar e ser professor é assim, deve ser muito bom. Aquilo me instigou bastante. Então, falei, puxa vida, quem sabe, né? E comecei a investir um pouco mais nisso, né? E fiquei com vontade de ser professor. E aí a coisa foi ganhando volume, foi ganhando corpo. Mas como eu nunca fui bom aluno, eu sempre fui aquele aluno razoável, que sofria muito para passar de ano, para conseguir nota. Eu falo isso, os alunos não acreditam. Eles têm a impressão que eu fui um CDF, né? O professor de física que sempre fez contas rápidas. Eu não tenho nada disso, cara. Eu sempre fui um aluno, não fui um aluno medíocre, um aluno com dificuldade, tinha que estudar muito para conseguir. E eu fiquei apaixonado por aquilo ali, então vou ser professor. Aí pensei um pouquinho, física. E aí eu comecei a estudar bastante, é claro, fiquei bastante ansioso, mas eu não tinha muita esperança de passar porque eu não tinha muita base para isso, né? E aí foi o suficiente, entrei, consegui ingressar na universidade, né? Mas aí a minha vida vira do dia para a noite, porque quando eu me vejo dentro da universidade, eu falo, gente, eu estou aqui. Gente, é muito bom passar no vestibular, estuda, pelo amor de Deus, vocês não fazem ideia de como é bom, né? Uma vez lá, aí eu virei o jogo, aí eu comecei a estudar demais, eu atropelei até a minha ansiedade. Fui pra cima, cara, com vontade, eu queria fazer, acreditava em mim e fiz. Então, a ansiedade nesse aspecto não me atrapalhou muito, Pelo não. contrário, foi positiva, né? Isso, foi muito bom. Então, eu lidei muito bem com isso. Então, respondendo a tua pergunta, foi tudo muito gostoso, positivo, maravilhoso. Mas por quê? Porque eu quis muito fazer. Muita boa vontade, muita energia de fazer. Então, é importante ressaltar isso, porque você vê que a ansiedade que eu tenho, eu vou relatar na sequência aqui, que é forte, nesse momento ela não imperou. Eu consegui lidar muito bem com isso, porque eu tinha um objetivo bem maior. Terminou a graduação, me torno um professor. E aí você vai trabalhar num monte, assim, no meio de um monte de monstros, né, cara? Professores muito bons. Ixi, aí a ansiedade bateu. Mas aí já é uma outra história, né? Aí eu já fiquei preocupado e tal. E foi aonde eu percebi realmente a minha ansiedade para valer, aquela ansiedade que machuca, que traz problema. Eu tenho no meu trapézio, na minha cervical, fortes tensões, que foram acumulando ao longo de muitos anos. Então eu sou um professor agitado, eu gosto de caprichar, gosto de fazer o melhor que eu posso, né? Mas isso, da mesma forma que foi bom, que me fez seguir adiante, me trouxe alguns problemas físicos, inclusive, né? Então, essa é a história dessa transição aí, Daré. Agora, como que eu aprendi a lidar com isso, né? Então, essa é a minha contribuição que eu acho que pode ajudar algumas pessoas e as meninas podem pegar isso e melhorar muito mais, com certeza, né? O ansioso não vive o presente, ele vive o futuro. Ele não vive no tempo. Ele vive fora do tempo dele, né? Então, surgem os pensamentos loucos sem o menor sentido. Então, a Mariana, por exemplo, pega o carro... Eu conto, ninguém acredita. Mariana é sua mulher. Minha esposa, é isso. É importante ressaltar, importante. né? Ela sai com o carro
E eu fico pensando, né, se ela vai atropelar alguém, se ela vai machucar alguém, e assim, a coisa vai ficando louca, cara. E se um urso polar vai pegá-la no caminho, você começa você viaja. Coisas que não existiam antigamente, Não. né, Maurinho? Não, eu deixei isso acontecer. É claro que é um absurdo. Então eu fui aprendendo na marra, né, sem nenhuma técnica, na marra, a notar que isso é um absurdo. Então mudar o pensamento, pensar em outras coisas, né? E vocês deram umas dicas aí de como fazer isso. Mas eu percebi naturalmente que parar de pensar naquilo é uma técnica, né? Agora, forçar não pensar naquilo difícil. É difícil. Então, assim, não brigo com aquilo que eu estou pensando. Eu simplesmente deixo aquilo fluindo e começo a pensar numa outra coisa. Isso tem dado muito certo comigo. Eu gostaria de saber de vocês, meninas. Poxa, eu e o Maurinho, nós fizemos física, né? Um curso que na teoria é menos... Quer dizer, na teoria não, na prática também é menos concorrido. Agora, psicologia na Unesp é um dos cursos mais, pelo menos aqui em Bauru, é o mais concorrido. Então, eu gostaria de saber de vocês aqui, quais foram as técnicas, assim, que vocês usaram, porque é uma coisa difícil, né? Então, gostaria de saber. Posso começar? Começa, Érica. Eu sou de Ribeirão Preto, né? Não sou de Bauru, então lá tem a USP, concorrente. Concorrente. Tem psicologia também. Mas não tem inteiro Unesp, né? E eu lembro que quando eu tava no vestibular, na verdade, eu até o final do segundo ano eu jurava que ia fazer engenharia civil, nada a ver comigo hoje, mas assim, eu falava porque eu gostava de física, eu gostava de matemática, cheguei a dar monitoria na escola que eu estudava, só que aí eu me vi muito ansiosa no começo do terceiro ano, assim, de não conseguir dormir, de ficar pensando assim, eu não vou passar em nada, não vou fazer nada da minha vida, e era uma chance única, assim, que eu tinha no terceiro colegial. E aí eu fui fazer uma orientação profissional que tinha na minha escola, e aí mudei totalmente o caminho e fui para psicologia. Bauru não era a minha primeira escolha, era Ribeirão, né, que é a minha casa, mas hoje eu vejo que foi importante. Quando eu não passei, fiquei extremamente chateada, ansiosa, porque ia ter que mudar de cidade, ia estar longe da família, mas foi importante para mim. Eu acho que a universidade me desenvolveu em muitos sentidos. Eu era uma pessoa, eu ainda sou, mas era muito mais, uma pessoa muito tímida, de ser muito ansiosa, situações assim de falar em público, ou mesmo uma situação como essa. Mas hoje melhorou muito, assim, foi na universidade, porque eu estava exposta a isso, tinha que falar. Psicologia a gente é aficionada à fala, então a gente tem que estar falando o tempo todo em aula. Então foi um desafio bacana de ter vivido. E é numa universidade que é tão concorrida, assim... Eu acho que eu não pensava muito sobre isso. Quando eu começava, eu falava, não, vou estudar. Aí eu ia estudar, ia fazer outra coisa. Eu fazia exercício físico, porque se eu ficasse pensando na concorrência, eu não ia. Comigo foi mais ou menos assim. Antes de prestar o vestibular, eu basicamente não pensava nisso, assim. Eu só ia e estudava, né? E aí, quando eu passei, eu acho que comigo foi um pouco diferente, né? Porque eu sou de Bauru, então eu continuei estudando em Bauru, né? Tive esse privilégio ainda de ficar na casa da minha família. E aí foi um fator a menos, assim, pra eu acabar me preocupando. Mas eu percebo que a minha ansiedade, ela aumentou um pouco quando eu entrei na faculdade, sabe? Porque daí foram muitos outros desafios, assim, de lidar com outras pessoas que são totalmente diferentes de mim, de falar em público, e agora o caráter de estudo já não é mais o mesmo de estudar para um vestibular, sabe? Você tá estudando para ser um profissional, então isso para mim pegou muito no começo, assim, sabe? É uma pressão comigo mesmo, uma autoexigência, então isso acabou refletindo na minha ansiedade, que foi quando eu percebi que aumentou, assim, na graduação, né? E aí eu fui lidando com isso estudando, né? Então eu peguei isso como um impulsionador para me aprimorar e estudar mais. Me identifiquei com você, Maurinho, quando você falou que você foi lá e estudou mesmo. Foi o mesmo comigo, assim. Eu me dediquei bastante. A Erika sabe que eu sou bem frita. Até demais. Até demais, às vezes. Mas foi a maneira que eu lidei com isso, né? E também fazendo amizades, conversando com os meus amigos. Acho que isso me ajudou muito, porque eu costumo, às vezes, não falar muito sobre os meus sentimentos, né? Eu guardo, às vezes, pra mim. Então, falar com os meus amigos, com a minha família, foram coisas que me deram um suporte nesse sentido. E aí, ao longo da graduação, eu fui me descobrindo, sabe? Eu descobri aquilo que me fazia mal, que me deixava ansiosa. Então eu vou me preparar melhor pra eu me sentir menos ansiosa.
tal coisa me faz bem. Então eu vou ali, né, me acalmar um pouquinho, ter um pouco de afeto pra ver se eu fico mais calma. E foi assim que eu fui lidando com a ansiedade. E lido com ela até hoje. Você vê, deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é importante. Você vê elas falando, cara, a gente tem que se permitir a isso. Né? Nós temos que nos permitir a aprender, a evoluir, né? Ouvir os outros, conversar com os outros, não se fechar. Isso nos faz muito mal. Eu acho que um dos fatores que gera muita ansiedade é isso, é você ficar em você, ficar fechado em você. Isso não é bom. Falar é muito bom, colocar para fora é muito bom. Nós somos muito orgulhosos, né? O ser humano é orgulhoso, exatamente. Nós não gostamos de mostrar fragilidades, né? E isso nos pesa demais. Eu também acredito que é um ponto que a gente precisa aprender a trabalhar, né? Então, por isso, eu insisto em dizer, quando você começa a entender aquilo que você realmente é, perceber aquilo que de fato você tem para melhorar, o que você já tem de potenciais, todo mundo tem valor, a gente tem que perceber os valores que tem, é verdade? E investir nisso e ir corrigindo o que tem que corrigir. Mas se permita, né? Sabe? Você acabou de dizer tão bonitinho isso, é tão humilde, isso é fundamental, sabe? Eu preciso de um pouco de afeto, vou buscar um pouco de afeto. Para alguns de nós, isso é sinônimo de fraqueza. Eu não preciso de afeto nenhum, eu não preciso de nada disso. Muito pelo contrário, nós não somos robôs. Né? Nós não somos comandados por razão. Aliás, quem é comandado por razão é serial killer. Não é? Não é isso, meninas? Racional. A pessoa não vive. Nós somos muito emoção, né? Então a gente tem que se permitir a trabalhar melhor isso. Eu achei muito legal, acho que muita humildade, acho que isso faz muito bem para nós. Né? E eu acho que, assim, sempre dá pra melhorar, né? Você tá fazendo uma coisa aqui, você vai pensar, daria pra ser diferente, daria pra ser melhor. É verdade, mas da maneira que você fez, talvez tenha sido a melhor que você conseguiu fazer, sabe? E eu acho que reconhecer isso é fundamental nessa questão de lidar com a ansiedade. Sabe aquilo que você fez de bom, o que você conquistou, sabe? O quanto você batalhou por aquilo, excelente, se preparou, excelente. Sabe? E de que a gente também age como a gente dá conta naquele momento, né? Exato. Que às vezes a gente se penaliza muito, né, por ter tido uma determinada atitude ou não ter conseguido um determinado objetivo, mas é o que às vezes você deu conta, às vezes você não estudou como o outro estudou, mas é o que você deu conta dentro da sua realidade, então eu acho que aceitar isso é essencial. A gente viveu esse ano também um ano muito ansiogênico, né, a gente está em ano de estágio, último ano, então acho que ter tido essa consciência ao longo, né, do curso foi importante, porque no começo foi bem difícil, mas a gente foi reconhecendo, né, quais eram as nossas limitações, assim, o que a gente dava conta, abrindo mão às vezes de coisas, não vou dar conta de levar os 3 estágios e estar num projeto de extensão, abrir mão do projeto de extensão. Então também reconhecer, assim, que tá tudo bem você às vezes abrir mão de algumas coisas em prol da sua saúde mental. Assim. Exatamente. É isso que a gente... Abrir mão de coisas, pessoas. Também. Às vezes o pessoal, agora eu vou chamando então pro trabalho, né? Às vezes o pessoal fica pensando em ganhar milhões, né? Tem esse objetivo de ganhar milhões, de ter o carro como a rede social influencia, de ter a casa, de ter, enfim, de ter dinheiro no geral. E às vezes isso é a maior ansiedade, né? Digamos assim. Porque a pessoa quer buscar e vai começando a correr atrás disso e percebe que não está vivendo naquele momento. Né? Ele está sempre um passo lá na frente, que é interessante em muitos casos, mas não é interessante você ficar 24 horas nisso, né? Então eu vejo que essa parte do trabalho é o grande prejudicial, porque daí o que acontece, né? Eu faço engenharia de segurança do trabalho, né? Após. E a gente percebe que no trabalho é onde mais reflete a ansiedade, depressão, a síndrome de burnout, né? Que é o grande aí dos trabalhadores. Porque o que acontece? A pessoa pode trabalhar um ano inteiro, mas chega no ano seguinte, ela está tão cansada devido aos problemas anteriores que ela vai faltar um mês, ela vai perder 2 meses de trabalho, sabe? Isso é muito ruim para a pessoa, para a empresa, para a sociedade, porque isso foi um exemplo, né? Você imagina se fossem 2, 3, e a gente sabe que, principalmente aqui em Bauru, né, na cidade, em São Paulo, em qualquer lugar, você tem milhares de pessoas, né, que sofrem desse problema. Então, a economia para, né, a gente não vê esse progresso que você tanto almeja, não acontece. Exatamente porque você começa a cair nessa parte. E eu gostaria de saber, então, de vocês o seguinte:
todo mundo vai ter problema, né? E a gente tem que aprender a trabalhar com isso, né? Todos, né? Sem distinção alguma. Eu acho que todas as pessoas têm. E eu gostaria só de deixar como esse meu último comentário, é que gostaria de falar para vocês que, assim, passa, né? A ansiedade, assim como a depressão, assim como, enfim, qualquer outra síndrome dessas mais que a gente adquire, digamos assim, né? Elas passam, né? Eu já ouvi falar muito sobre isso, gostaria que vocês trabalhassem. A questão de saúde mental, ela sempre tem, como a sua saúde física também tem que estar sempre sendo cuidada, né? E nos momentos que você descuida, ela não vai estar tão legal. Vai retomar, por exemplo, questão de depressão, ela passa e aí, só que você precisa passar não só assim, deixar o tempo passar, né? O que cuidar nesse tempo, né? Tanto é que quando você falou do trabalho, hoje tem algumas organizações têm começado a entender que não dá pra gente focar só na produtividade enquanto número, né? Mas olhar para esse trabalhador, ver as questões, ele parar de achar que é um lá fora, um aqui dentro. Então, são cuidados que agora as empresas estão começando a ter, né? E principalmente hoje nós temos 13 doenças mentais reconhecidas como doenças do trabalho, né? Então, as empresas têm começado a olhar um pouco mais para isso. As empresas grandes ainda, em sua maioria, mas só que pequenas estão começando a ver que isso é importante. Tanto é que tem muitos psicólogos hoje dentro das empresas justamente também nessa parte de gestão de pessoas, né? Então, é algo que tem que sempre estar sendo cuidado, seja no trabalho, seja na escola, sempre sendo olhado, né? Sim, é verdade. E como a Erika disse, né, eu acho que realmente passa, né? Os momentos, eles vêm e vão, assim como os problemas, mas muitas vezes a gente pode tomar atitudes, né, para lidar com isso, tanto no sentido de tentar resolver, ou então se vê que não dá para resolver, como que a gente vai lidar com aceitação. A aceitação, que é um processo bem difícil, bem doloroso, né? Então, acho que é nesse sentido. Uma coisa que eu me atentei, assim, foi que você, Maurinho, né, comentou, contando um pouco dessa história, que você se sentiu ansioso nessa transição de finalizar a faculdade e entrar para dar aula, né, na escola onde tinham professores monstros, né, que você falou. Sim. Então, acho que isso mostra o quanto esse momento de transição é um momento que traz essa questão da ansiedade, aflora isso muito, né, porque daí é o desconhecido, é o que ainda tem que acontecer, vai te desafiar, e aí você vai sentir medo, né, natural. Então, esses momentos vão passar, mas enquanto não passa, o que a gente vai fazer para isso passar, né? Então, E isso não importante. ficar no nível individual só também, né? Da gente começar a olhar uns pros outros, tanto no nível profissional, como no nível de colegas, assim, de perceber se o outro não tá muito legal, o que a gente pode fazer, ter cuidado, responsabilidade pelo outro, né? Acho que isso é importante para não deixar também só a pessoa cuidando de si mesma, né? Porque, como a gente falou, saúde mental é multideterminada. Então, também olhar pro colega, ver se ser um ombro, ser ouvidos, ouvir só. Assim, porque às vezes a gente tem dificuldade de ouvir, a gente quer sempre dar uma resposta, às vezes não precisa, é só você ouvir a outra pessoa, e que isso vai ajudar ela a passar por esse momento difícil, conturbado. Ah, legal. Pessoal, bom, a gente podia ficar aqui, acho que até altas horas conversando, mas infelizmente a gente já está com o nosso tempo chegando no limite. Então eu gostaria de, para esse finalzinho, que cada um fizesse uma consideração rápida, né? Uma conclusãozinha rápida sobre o assunto. Gostaria de começar com a Aline aqui. Aline, faz pra gente uma conclusão rápida do que você tem a dizer, as considerações finais. Eu acho que, assim, o que dá pra concluir é que os problemas, eles vão existir, as situações que vão causar medo, insegurança na gente, elas estão aí, sabe? Não tem como escapar disso, mas eu acho que o que dá pra fazer é, de certa forma, se preparar e aprender a se acalmar no momento em que isso for te impedir, sabe? Então, como é que a gente se prepara? Pensando no vestibular, né? Uma rotina de estudos, fazendo exercício físico, saber quais são as coisas que você precisa se dedicar mais e outras que você não precisa tanto, ter um planejamento. Então, meu plano A não deu certo, qual vai ser o meu plano B, sabe? E o C, porque é importante ter isso também, prever que as coisas podem não sair como você esperava, né? E acho que também saber que você tem um suporte social, então a sua família, seus amigos, seus professores, são pessoas que estão ali para te ajudar nos momentos difíceis e que, se você precisar, pede socorro, que eles vão te ajudar. Érica, considerações finais. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: considere justo toda forma de sentimento. Então, tudo que você sentir, você
aceitar o que você sente, que é o primeiro passo para você conseguir trabalhar suas questões, né? Aceitar que você tá ansioso, aceitar que você tem as suas fragilidades, de não ter medo de expor isso, né? Acho que é o primeiro passo pra gente conseguir trabalhar a nossa ansiedade e até lançar a mão das estratégias que a gente tem. Porque se a gente não reconhece, a gente não vai achar que tem alguma coisa pra gente lidar com isso. Então é isso, se aceitar e entender que a gente tem momentos bons e momentos ruins. Você tatuou essa frase já ou não? Vai fazer tatuagem essa frase? Meu grande professor Maurinho, vamos lá, considerações finais. Claro. Eu acredito, gente, que viver na pressão é importante. Olha só o que eu estou fazendo aqui, né? Viver na pressão é muito importante, né? Quando você vive diante de um conflito, de um obstáculo, ele te convida a melhorar, né? É que às vezes a gente não vai dar conta do recado e vai gerar um problema ainda maior. E é disso que estamos falando aqui, né? Você cria uma ansiedade patológica e aquilo vai te gerando uma série de problemas e vai refletindo no corpo, como eu e você. Exatamente. E outras pessoas também. Então, a pressão, ela não é ruim. O problema é quando é desmedido, é além da conta, aquilo que você não consegue lidar. Assim, mas ter a consciência de que viver num mundo assim tem lá seu lado positivo. Ponto número 1. O ponto número 2, que eu acho fundamental que você falou, eu só vou repetir o que você falou, né? Com outra palavra, mudando o termo. A gente precisa ter um pouco mais de disciplina. Quando você tem um pouco mais de disciplina, a sua ansiedade diminui muito. Porque você começa a organizar melhor as coisas para fazer. E o disciplinado, ele tem tempo para fazer muitas coisas. O indisciplinado tem tempo para fazer nada. Então, ter um pouquinho de disciplina, ser um pouquinho mais sistematizado, você usou um termo parecido com esse aí, né? Eu acho que isso é fundamental, que vai melhorar bastante. Porque quando você fica assim, teu raciocínio vai pro chão, você não soma 2 com 2, não é? E quando você se prepara para isso, você fica mais calmo para lidar com a situação. Então, a disciplina, eu acho que é o ponto mais alto, sabe, Daria? É fundamental. Treine um pouco mais de disciplina, que eu acho que esse é o ponto mais importante para aliviar sintomas de ansiedade. E detalhe, não vamos banalizar isso. Procure um profissional se você percebe que você tem um problema mais severo com relação à ansiedade, né? Não empurre o problema, é sério, né? Exatamente. Bom, acho que a conclusão foi perfeita aqui de todo mundo. Eu só peguei um apanhado, assim, no geral de todos, mas eu acho que as palavras-chave são o autoconhecimento, né? O aluno precisa ter esse autoconhecimento, o adulto, o jovem, o idoso. Todos precisam ter esse autoconhecimento. Não é fácil, certo? Acho que todo mundo aqui que a gente pode levar uma vida inteira para mais você despertar esse início de se autoconhecer, eu acho que é super legal. E como todo mundo disse, a gente tem amigos, nós temos vários grupos, né? Acho que tem até o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, que tem ajuda a isso gratuita, né? Apoio emocional. Legal. E focar no presente. A gente não foca no presente. Então, um treino super legal é a gente fechar o olho por 1 minuto, né? E não pensar em nada. Eu garanto que isso é uma das tarefas mais difíceis, né? Você ficar 1 minuto sem pensar em nada. Porque eu garanto que vai chegar numa hora e vai falar assim, será que já passou 1 minuto? Né? Será que já foi uma pergunta? Então, você ficar o tempo todo sem pensar em nada é muito difícil. E saber que essa fase vai passar. Essa fase vai passar, é uma certeza que ela vai sair e a gente vai continuar vivendo e levar nossos dias e o sol vai nascer de novo, né? Perfeito. Isso é uma certeza que a gente tem. Gostaria de agradecer a Érica, gostaria de agradecer a Aline, gostaria de agradecer ao professor Maurinho, a todo o suporte do Grupo Prevê, da TV Prevê, que nos foi dado para esse papo muito legal, essa conversa, esse podcast sobre ansiedade. Ficou com dúvida? Sugestão? Crítica? Manda pra gente, vai estar sempre na descrição. Pessoal, um abraço e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.